Fala galera, beleza? Ramon aqui de novo com vocês. É um imenso prazer estar aqui para mais estudos, no caso de um livro, curso de cálculo, Hamilton Luiz Guidorizzi. Vamos continuar o capítulo 7 com as derivadas. Estudaremos os exemplos 1 ao 4, beleza? Bons estudos a todos. Vamos aprender as derivadas de uma forma descomplicada? Esses daqui vão ser os exemplos. Ok, pessoal? Inscreva-se no canal, clique em curtir, ok? Para ajudar o canal, faça comentários. E é isso aí, vamos aprender? Vem comigo. Então vamos lá, pessoal. Agora que a gente vai começar a nossa sessão 7.2 do livro Cálculo do Guidorizzi, volume 1. Vamos começar pelo exemplo 1, beleza? Então, seja f de x igual a x ao quadrado. Então, ele está definindo a função f dos reais nos reais, tá? Deixa essa observação que é importante. Por que dos reais em reais? O importante aqui é saber que o domínio da função é a reta toda, tá? Então, eu posso calcular a derivada em qualquer ponto real, beleza? Bom, vamos ver a letra A, calcule. Letra A, f' de 1. Bom, como que a gente pode começar a calcular a derivada da f no ponto 1? Vamos lembrar a definição? A definição fala que f' de p é, por definição, o limite de f de x menos f de p sobre x menos p, isso quando x tende a p. A ideia aqui, pessoal, esse f de x ele é um genérico. No caso, o meu caso aqui vale x ao quadrado. A função não é genérica. A função ela é definida bonitinha por x quadrado. Agora, o x ele está varrendo o conjunto dos números reais, ou seja, ele está em todos os conjuntos dos números reais. X a gente não vai mexer, mas a gente tem que saber uma coisa importante, que é quem é p, tá? Então, eu quero calcular f' de 1. Isso significa que o meu p, na definição, ele vale 1, correto? Sabendo disso, vamos calcular. Então, f' de 1. Como que é o f' de 1? Ele é definido como limite de f de x menos f de p, quem é p? 1, dividido por x menos p, 1, x menos 1. Isso quando x tende a p, quem é p? 1. Então, observa, tipo, uma dúvida muito importante, assim, que muitos estudantes tinham, eu inclusive tinha muito essa dúvida, é esse p, esse x, o que está acontecendo? O x, ele está varrendo o conjunto dos números reais, o p é um ponto fixo, fixado no domínio da função. Note que o p está no domínio, porque existe f de 1 é 1 ao quadrado, coloca no lugar do x 1, que dá 1. Então, existe, está bem definido. Beleza? Sem mais delongas, vamos calcular esse limite. Então, beleza, pessoal. Vamos escrever, assim, limite. Lembre-se que nos limites você tem que escrever realmente limite, não adianta ficar fazendo igual, f de não sei das quantas, igual, não adianta. Você tem que escrever que esse é um operador, o limite é um operador, você tem que escrever ele. Então, é limite de f de x, quem vale f de x, no nosso exemplo, é x ao quadrado, menos f de 1. Acabamos de calcular aqui. F de 1 vale 1, tá? Dividido por x menos 1. Isso quando x tende a 1, ok? Eu acho que eu até fiz esse exemplo no canal, mas vamos entender bem direitinho esse exemplo aqui, beleza? Beleza, pessoal? Esse limite aqui, observa que ele já foi calculado no canal, se eu não me engano, um desse ou muito parecido com esse. Mas vamos calcular novamente. Então, o que a gente vai ter é o seguinte, limite. Aqui eu tenho o que eu chamo de uma diferença de quadrados, ó. Porque 1 ao quadrado dá 1 também, né? Então, eu tenho uma diferença de dois números elevados ao quadrado. Eu tenho uma propriedade da álgebra que fala isso, né? Que a diferença de dois quadrados é o produto da soma dos números pela diferença dos números. Então, o que nós temos aqui é o seguinte, pessoal. Observem bem. Nós temos x ao quadrado menos 1 ao quadrado. No caso, quem é o A? O A, ele é o próprio x. O B, ele é 1. Então, eu vou ter o produto da soma, x mais 1, pela diferença, x menos 1.
dividido por x menos 1, que é o que está aqui, quando x tende a 1. Aí aqui vem a dúvida de muitos estudantes. Mas agora, Ramon, posso simplificar? Né? Posso simplificar esse x menos 1? X menos 1 é um produto. Eu poderia? Poderia. Mas eu só posso simplificar porque eu garanto que o x, lembra do limite, o x ele se aproxima de 1, mas ele nunca é 1 nos limites. Ele se aproxima apenas de 1. Pode ser pela direita, pela esquerda, mas ele se aproxima, mas ele não é 1. Se ele não é 1, esse número é diferente de 0. Então eu posso realmente simplificar, tá? Então eu vou ficar com o limite. Isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 1. Aí quando eu faço o produto de x mais 1 vezes 1, dá x mais 1. Dividido por 1, x mais 1 também. Então realmente eu fico com o limite de x mais 1. Tá certo? Isso quando x ele tende a 1. Então, pessoal, o que eu tenho aqui, na verdade, vou fazer esse rascunho aqui, é o seguinte. Eu tenho uma função, que eu vou chamar de g, de x. Ela depende de x aqui, dada por x mais 1. Essa função x mais 1, ela é contínua em p igual a 1. É uma função contínua. O que acontece mesmo? Quando a gente tem uma função contínua, o limite dessa função vai ser a g no ponto. Então, nesse caso, pela minha notação, é g no ponto 1. G de 1 coloco no lugar do x 1 mais 1, que é 2. Então, realmente, o que eu concluí? Eu concluí que a derivada da função no ponto 1 é justamente 2. Beleza, pessoal? Entendidos? Então, galera, o item B vai falar para a gente calcular a f' de x em qualquer ponto x real do domínio da função. No caso, a função f de x igual a x ao quadrado. Isso aqui vai ser importante. Para calcular o limite da função em todo ponto, a gente não vai usar essa fórmula aqui. Aí você se pergunta, por que a gente não vai usar essa formulinha aqui? Justamente porque ela calcula a derivada num ponto P fixado e não em qualquer ponto. A derivada em qualquer ponto, ela é essa fórmula, é f de P mais H menos f de P sobre H. Só que como é todo ponto x, vai ser f de x mais H menos f de x sobre H. Isso quando H, esse limite quando H tende a 0. Então, sem mais delongas, o que a gente vai precisar é calcular esse limite. Para calcular esse limite, a gente vai precisar, o H está tendendo a 0, tudo bem? F de x mais H menos f de x, tem que ver o vídeo anterior para entender a parte teórica, tá? F de x eu tenho, então falta calcular f de x mais H. Vamos lá. Então, f' de x é igual ao limite f de x mais H. Então, quem é f de x mais H? No lugar desse ponto, que o H ele é um número real, x é um número real, então isso aqui está fazendo o papel de um número real, tá? E eu estou aplicando f nesse ponto. Então, no lugar do x, eu vou justamente colocar x mais h. Talvez confunde um pouco no começo, mas depois vocês passam a entender direitinho, beleza? A função é x elevado ao quadrado. Então, nesse caso, a gente vai ter x mais h elevado ao quadrado. Aí convém lembrar uma coisa de álgebra também. Então, reparem, pessoal, o que nós temos aqui é a soma de dois números elevado ao quadrado. A gente chama isso de um produto notável, beleza? Algebricamente falando, tem também a resolução de cálculo, tá? No livro do Guidorizi tem esse exercício, beleza? Então é o seguinte, vai ficar a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, ou seja, o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, onde a, no caso, é x e b é h, correto? Como que vai ficar isso aqui? A ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, mais 2 vezes a vezes b, ou seja, 2 vezes x vezes h, mais o quadrado do segundo termo, que é b ao quadrado, que é h ao quadrado. Então, a gente fez certinho aqui. Essa é a f de x mais h. Vamos colocar na fórmula, então?
Agora temos exatamente tudo para calcular nosso limite. A f de x mais h vale justamente x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado, correto? Menos f de x, que vale x elevado ao quadrado, dividido por h, olha aqui a formulinha, estou seguindo a fórmula, que no caso é a fórmula da definição de derivada, correto? Então, quanto que vai dar isso? Vamos trocar de cor. X ao quadrado menos x ao quadrado é uma propriedade que realmente fala que um número mais menos ele dá zero, né? Então, fica o limite de apenas esses termos aqui, ou seja, 2xh mais h ao quadrado dividido por h, isso quando h vai para zero. Aqui, o que eu vou fazer é usar a distributiva ao contrário, tá? Aqui h ao quadrado é h vezes h, então vamos escrever esse limite dessa forma. Limite, vamos colocar o h em evidência, no caso usar a distributiva ao contrário. Esse número dividido por h dá simplesmente 2x, é o que falta, tá? Mas esse número aqui, no caso, dividido por h, dá simplesmente h, tá certo? Treine esse negócio de colocar em evidência, que é importante para os limites, no caso para as derivadas também, já que a derivada é o limite, né? Então, beleza. Quando h vai para zero, ok? h está tendendo a zero. A pergunta é, ele é zero? Não, ele não é zero. Então, ele é diferente de zero. Posso simplesmente simplificar aqui, certo? Agora eu acredito que vocês sejam craques já. Vamos lá. Então, é limite. Isso aqui vai dar 1. Isso aqui vai dar 1. 1 vezes qualquer coisa dá 2x mais h no caso, dividido por 1, 2x mais h. Correto? Aí, quando h vai para zero. Aqui, pessoal, convém notar uma rápida observação aqui, que é a função que eu estou trabalhando agora, eu vou chamar de i, e de h é 2x mais h. Esse x, ele é constante. Dá para perceber que as coisas do cálculo, elas têm muitas coisinhas envolvidas. Esse 2x, ele é constante, tá? E essa função, ela é realmente contínua em h igual a zero. Isso significa que o limite vai ser i de zero, mas a minha função é em h, tá? Então, vai ficar i de zero, 2x é constante, mais zero, correto? Então, eu concluo que a minha derivada de f num ponto x qualquer é justamente 2x, beleza? Eu tenho a fórmula da derivada para todo x real. Vamos resolver o próximo exemplo, então. Então, pessoal, nessa altura do campeonato, vamos resolver o item C. Então, você fala que é o limite de f de x mais f de x menos f de 3, confundindo as fórmulas aqui, dividido por x menos 3, isso quando x tende a 3. Dá para calcular? Dá para calcular. Mas eu já tenho a fórmula para todo x, eu sei que para todo x, f' de x é igual a 2x. A derivada do exemplo deu 2x. Isso vale para todo x real. Vale para todo mundo? Agora, uma coisa importante, que você usa até em análise. Então, vale para um determinado número real. Então, f' de um número real, que é o menos 3. Note que o menos 3 é um número real. Vai dar, no lugar do x, eu substituo por menos 3, correto? Então, vai ficar 2 vezes menos 3, que é menos 6. Beleza, pessoal? Gostaram do exemplo? Então, vamos ao exemplo 2, que diz o seguinte: seja f de x uma função igual a x ao quadrado. Novamente, determine a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto 1, f de 1. Beleza? Letra B, menos 1, f de menos 1. Vamos fazer a A primeiro. Bom, a A é o seguinte, a gente vai ter que usar essa formulinha, né? Beleza? Então, nós precisamos saber quem é P.
tá? Então, o P, ele vale quanto? Ele vale 1. Não é a gente não fala o ponto P, F de P? Além de saber o P, a gente tem que descobrir também quanto vale F de P, ou seja, quanto vale F de 1. É 1 ao quadrado, que dá 1. Correto? Beleza? Além disso, pessoal, além de P e F de P, a gente precisa saber quanto vale F' de P. Isso é, quanto vale F' de 1. Certo? Para isso, o que nós precisamos é calcular F' de x. Como F de x é x ao quadrado, a gente sabe que a derivada deu 2x pelo exemplo anterior, tá? Então, F' de 1, você substitui o nosso querido x por 1. Então, vai ficar 2 vezes 1, que dá 2. Tá? Então, nós temos F' de P, F' de 1, F de 1. Então, temos todos os requisitos para a gente trabalhar com a formulinha. Então, vamos lá. Então, a gente vai ter o seguinte. Y menos F de P, que é F de 1, que vale 1, é igual F' de P, F' de 1, que vale 2, vezes x menos o P, que vale 1, correto? Aí nós concluímos, pessoal, que essa formulinha, se eu fizer aqui a distributiva, essa não é ao contrário, igual colocar em evidência, é a distributiva comum, eu vou ter que y menos 1 é igual a 2x, 2x menos 2 vezes 1, 2, tá? Então, eu concluo que o meu y, ele vale justamente, esse menos 1, ele está negativo, passa para lá positivo, correto? Tudo certo? Vai ficar 2x menos 2 mais 1 menos 1. Então, essa é a equação da reta tangente ao gráfico da f, que vale x ao quadrado. Beleza? Então, pessoal, o que está acontecendo aqui, graficamente falando, eu tenho o gráfico da minha função f de x igual a x ao quadrado, representado aqui por laranja, e a reta tangente. Essa reta tangente, ela é y igual a 2x menos 1. Esse y pode valer, sei lá, pode ser g, h, i, j, qualquer letra que você quiser. Menos f, assim, para não confundir com a f de x, correto? Beleza, então é o seguinte, aqui o que está acontecendo é que a reta é tangente nesse ponto, no ponto 1, f de 1, correto? E aqui eu tenho a minha reta tangente esboçada, 2x menos 1, ela corta o eixo x no meio, e ela corta o eixo y no menos 1. Beleza? Entenderam? Joia? Ok, pessoal, o item B vai falar para você calcular a equação da reta tangente, né? Ver qual que é a fórmula da equação da reta tangente ao gráfico da função f de x igual a x ao quadrado no ponto menos 1, f de menos 1. Então, P, nesse caso, pessoal, vale menos 1, tá? E quanto vale f de menos 1, que é f de P, tá? P vale menos 1, f de menos 1, no caso, f de x é x ao quadrado, então é menos 1 elevado ao quadrado. Um número elevado ao quadrado sempre positivo, então dá menos 1 vezes menos 1, menos com menos mais, dá 1, tá certo? Além disso, a gente precisa calcular a derivada da função no ponto menos 1. Sabemos que a derivada é 2x pelo exemplo anterior, então f' de menos 1 vai ser 2 vezes menos 1, que dá menos com mais, menos, então menos 2, tá certo? Vamos fazer agora a equação? Vamos lá? Então a equação é y menos f de p, ou seja, f de menos 1, que vale 1, igual a f' de menos 1, que vale menos 2, x menos 1. Cuidado, hein? Cuidado aqui que é muito fácil errar nesta parte, nesse ponto, mas não vamos errar. Vamos lá. Vamos lá.
Ensinar bem direitinho. Então, tem que colocar parênteses, tá? Distributiva aqui vai resultar, no caso que y menos 1 vai ser menos 2x, menos, vou colocar o menos aqui, menos 2 vezes menos 1, menos com menos, mais menos 2 vezes menos 1 dá 2, correto? Ou senão você poderia simplesmente fazer aqui menos com menos mais também, ok? Dá certo da mesma forma. Então, eu fico com y é menos 2, esse vai para lá, esse menos 1 vai para lá positivo, mais 1, menos 2x, menos 2 mais 1, menos 1. Beleza, pessoal? Observe uma coisa muito importante agora. Aqui, pessoal, eu desenhei, no caso, a nossa segunda reta tangente, que é menos 2x menos 1, tá? Note que ela corta o eixo y aqui para baixo, no mesmo ponto, onde a outra corta também. Interessante isso, né? E aqui corta no menos meio ao invés do meio, tá? E aqui f de menos 1 vai dar 1, correto? Faça o desenho aí que ele é muito importante para compreender o que está acontecendo. Beleza? Então, pessoal, vem comigo aqui no exemplo 3, tá? Seja f de x igual a k, tá? Eu estou definindo a f como uma função que a gente chama de constante, tá certo? Estudem sobre ela. Mostre que f' de x, a derivada da função em todo ponto, é justamente zero, correto? Então, o que essa equação, essa formulinha aqui significa? A derivada de uma constante é zero em todo ponto x real, beleza? Então, pessoal, para começar esse exercício, nós vamos ver uma observação. Olha a observação importante. Notamos que f é uma função da reta na reta, isso é, o domínio da f é o conjunto dos números reais, ou seja, eu posso colocar qualquer coisa aqui, qualquer número aqui no valor de x, beleza? Vamos resolver então? Algo interessante desse exemplo é que ele é como se fosse uma demonstração. Como eu tenho um número e eu quero mostrar que ele é igual a outro, então eu vou adquirindo as passagens. Eu começo desse ponto e chego em zero, beleza? Vamos lá então? Vamos lembrar quem que é a f' de x? A derivada da função f no ponto x. Vamos lembrar quem que é? Para a gente demonstrar, a gente vai precisar calcular a derivada pela definição. E qual que é a definição? Vamos lembrar? É o limite de f de x mais h menos f de x sobre h. Isso quando h vai para zero. Acostume-se aí com a notação, vai ser bem útil aí você se acostumar com essa notação, beleza? Então, pessoal, como no exemplo anterior, a gente precisa de f de x mais h. F de x a gente tem, vale isso. Bom, f de x vale k para todo elemento real. Em particular, se eu tomar esse número real como x mais h, que é um número real, já que h é um número real, x é um número real, a soma deles dá um número real, vai valer k, porque vale para todo x real. Esse número é um número real, então vale k também. Então, a gente vai ficar com o limite da seguinte maneira. Vem comigo, olha só. Limite f de x mais h, a gente viu que vale k, certo? Caso particular, f de x também vale k, dividido por h. Isso quando h ele está tendendo a zero, ok? Observa bem, eu não vou fazer nada nesse limite. Eu vou simplesmente fazer k mais menos k, a gente sabe que dá zero dividido por h. Isso quando h tende a zero. Aqui era uma dúvida minha, inclusive. Observa que... Vamos observar bem aqui. Isso aqui é o limite. Zero dividido por um número diferente de zero
certo? O h é diferente de zero, porque h está tendendo a zero, ele nunca é zero, nesse caso, tá? Então, 0 dividido por um número diferente de zero, dá zero. Então, eu tenho o limite de zero quando o h tende a zero, ok? Beleza? Então, reparem o seguinte aqui, ó. Observa bem, eu tenho que calcular um limite de uma constante. Tem um teorema que fala que o limite de uma constante é a própria constante. Então, de fato, eu vou ter que a derivada no ponto x é, no caso, zero, que é o limite de zero quando h tende a zero. Tá? Limite de uma constante é uma própria constante. Não depende de h. Então, tá feito. É isso aí. Beleza? E isso vale para todo x real. Aí você fala, por que vale para todo x real? Boa pergunta. Eu tomei um x genérico aqui, né? Eu fiz a continha, deu certo, então vale para todo mundo, correto? Então vamos lá, pessoal, observa aqui o exemplo 4, seja f de x igual a x, tá? Vale para todo x real. Prove que f' de x é igual a 1 para todo x real. Então a derivada da função em qualquer ponto é 1, correto? É uma demonstração, prove, né? Então eu tenho que chegar desse f' de x, fazer o limite, que a gente já deve estar pouco acostumado a ver pelos exemplos, né? E chegar em 1, ok? É isso que eu tenho que fazer. Notemos que f de R em R é uma função onde o domínio é o conjunto dos números reais. Bom, aqui eu já escrevi aqui como que a gente vai, em geral, começar essa solução. A gente vai começar falando assim, que f de x é igual a x para todo x real. Você lembra que lá no limite que a gente talvez já esteja meio acostumadinho a fazer, tem a tal da f de x mais h, tá? Vamos calculá-la. F de um argumento vale o próprio argumento. Então, f de x mais h, que é um argumento que é um número real, vale para todo mundo. Em particular, vale para x mais h. Vale o próprio argumento. Quem é o argumento? X mais h. Ok? Então, vamos lá. Vamos ao cálculo de f' de x. Então, é o limite, correto? F de x mais h menos f de x dividido por h. Isso quando h vai para 0, correto? F de x mais h, no caso, vai ser o limite de x mais h, menos f de x vale x, correto? Olha só como tudo vai se fazendo sentido assim, né? Depois de um tempo, né? Então, vai dar limite. Bom, eu tenho aqui x mais menos x, dá 0, correto? E h mais 0 dá o próprio h, ok? Um número mais o elemento neutro da adição dá ele mesmo. Para h, quando h tende a 0. Aqui note que essa operação ela está tranquila, pois o nosso h ele é diferente de 0, então h dividido por h dá 1, né? Então é limite de 1, do número 1, quando h vai para 0. Esse 1 depende de h? Não. Então, é uma constante. Então, é limite de uma constante. Pelo teorema do limite de uma constante, isso vale 1. Então, significa que f' de x é igual a 1 para todo x real, como queríamos demonstrar no caso, f' de x é igual a 1 para todo x real, beleza? Então, galerinha, um último aviso aqui, muito importante, tá? Observa bem. Sugestão de capítulos a serem estudados. Podem sugerir. Então, sugiram algum capítulo que queira ser estudado. Do livro do Guido Orizzi, que é gigante, né? Tem 4 volumes, tá? Estamos aqui para descomplicar o cálculo, ou pelo menos tentar descomplicar aí para você entender de uma forma melhor. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço. Ótimos estudos para vocês. Falou!